Amigos do Arquibancada 1910, hoje nós estamos com prorrogação 1910, eu sou o professor Devanildo, estou recebendo aqui meu amigo, o professor Mário Machado, grande conhecedor do Corinthians. Boa noite, Mário. Opa, boa noite, professor Devanildo. Prazer enorme estar aqui participando do programa de vocês. E vamos falar de Corinthians. Vamos falar de Corinthians, né? A gente tem bastante coisa para falar do Corinthians, né, Mário? Ontem foi uma noite importante aí para o Corinthians, em relação à questão do Andrés, mas vamos começar com uma pauta positiva. A gente tem notícias aí, a produção vai colocar na tela. Primeira notícia do Memphis. Olha lá, Memphis Depay está ajudando o Corinthians a conseguir empresas para bancarem o seu salário e ele renovar seu contrato com o Timão por 2 temporadas. Seriam 3 ou 4 empresas que pagariam juntas o salário do astro, que será razoavelmente diminuído. Memphis será embaixador e fará propaganda para estas marcas. E notícia boa, né, Mário? Excelente. Excelente mesmo. O Memphis é uma pessoa que significa muito para o Corinthians hoje, não é, Mário? O que você acha? Eu acho que é um produto bom, né? Para você oferecer para as empresas, uma pessoa benquista pelo torcedor, pela diretoria. Eu acho que ele só vem acrescentar. Está acrescentando, que ótimo. E é legal também, né, Mário, que o próprio Memphis, né, pela condição dele, ele também ajuda a trazer outros jogadores, né? Nós tivemos aí o Zacarias, que veio, né, uma articulação dele, o próprio Marcelo Passo falou que foi o Zacarias, né, que veio através de uma indicação. Temos também o Lingard, então ele ajuda, ele gosta do Corinthians, né? Devagarzinho é um time que está trazendo jogadores internacionais, né, fora do escopo aí da América do Sul, trazendo jogadores da Europa para jogar no Timão. Isso é fundamental. É uma coisa interessante, né? Porque nunca se pensou você ter um jogador holandês que ele vem para o Corinthians, ele gosta do Corinthians, ele se identifica com o Corinthians e começa a trazer outros jogadores para fortalecer o time. E às vezes isso não é valorizado, né, Mário? Tem um vice-presidente dele que não gosta dele, né? Ai, meu Deus. Você já vai falar de diretoria. Eu quero saber o que é que se faz para gostar de quem realmente traz alguma coisa, algum benefício para o clube. O Memphis está fazendo isso hoje, graças a Deus. Teve a redução do salário, que ele aceitou, que pelo menos é o que se comenta. Está trazendo empresas para patrocinar o salário dele. Quer dizer, qual é o jogador que faz isso aqui? É um movimento interessante, porque na época do Ronaldo Fenômeno, ele fez um movimento assim com algumas empresas, né? Eu lembro que a Bozano tinha, mas só que ele pegava praticamente tudo, né? O espaço da camisa era bem diferente. Essa questão do Memphis parece que é uma coisa diferenciada, né? Ele mesmo está buscando, mas para parte da sua manutenção, né, Mário? E uma coisa interessante, que ele se identificou tanto com o clube, que hoje em dia a gente fala dele assim com uma naturalidade, sabe? O Memphis. Que legal. Quem um dia imaginar que o Corinthians ia pegar um holandês, transformar num jogador que honra as cores preto e branco, Corinthians, e ter a força que ele tem. Vamos supor, a imagem que ele representa, né? A positividade. Esse negócio dele nas comunidades, fazer esse projeto social e tal, é muito legal, mas eu estou falando em figura de jogador. Um excelente jogador, está fazendo falta no time, sim. Você vê que, inclusive, ele jogou, felizmente... Ele voltou, né, no domingo, né? Teve uma contusão séria, mas devagarzinho está voltando e daqui a pouco vai formar aquele triunvirato de novo. Quem está sentindo muita falta dele é o Yuri Alberto. Verdade. Tem que parar de perder gol, né? Então a gente tem questões importantes, né? Então o Memphis, enquanto jogador, é um jogador importante, né? Um craque, eu considero ele um craque, uma relevância aí na seleção holandesa, e tem essa condição dele estar ajudando o time, né? O Corinthians, fora de campo, ele tem um impacto, né? Ele é uma pessoa que na mídia fortalece muito, sim. E uma palavra dele, né? Uma presença numa reunião, ele consegue trazer patrocinadores. Então é uma boa notícia, esperamos somente que a diretoria, né? Eu acho que o Marcelo Paz, que é o grande incentivador, né, para que o Memphis fique, eles prossigam com essa visão, parem com aquelas declarações que, ao meu ver, infeliz, a empresa vai ter que pagar tudo. Não é a empresa pagar tudo, vamos fazer uma composição
para que ele continue no Brasil, porque o Memphis não é importante só para o Corinthians, ele é importante para o futebol brasileiro. Com certeza. Mário, vamos imaginar o Memphis num jogo lá em Pernambuco. Muitos torcedores vão lá para o campo para ver o Memphis. Para ver a figura dele. Né? Você que é um pernambucano aí, não é, Mário? Com muita honra. Muita honra, né? Assim como meus pais também eram. Mas, sem dúvida, o pessoal vai lá para ver o Memphis, não vai? A gente fala de Pernambuco, pode ser algumas zonas, o Paraná, que tem uma vasta torcida corintiana lá. Ele é uma figura representativa. Então é legal, eu acho fundamental e parabéns. O Marcos, né? O Marcos, que é o nosso parceiro aí, grande contribuidor do Arquibancada, ele está dizendo o seguinte, ó, que o Memphis vai ficar. E o que o produto, né, da ESE Seguros, que já faz uma menção à camisa 10, já está envolto nesse processo aí de marketing. Então é uma boa notícia aí. Olha, o Marcos, que maravilha. Gente. O Marcos está dando detalhes aí pra gente. Só boas notícias hoje, hein? Ontem e hoje só boas notícias. E tem mais uma boa notícia aí que a produção vai passar, eu tenho certeza que você vai gostar. E é do que era 10, que agora é 8. Ah, opa. Do Garro. E joga muito? Olha aí, Mário. A notícia, ó. Fechou. Eu vou fazer a leitura aí para o nosso público. Por favor. O Corinthians fechou um acordo com a Geres para o pagamento da dívida pela contratação de Rodrigo Garro. O Timão vai desembolsar cerca de 7 milhões de dólares, que dá aproximadamente 35 milhões, pelo meia contratado em janeiro de 2024, evitando o novo transfer ban. O engraçado, e aí é importante também para o nosso público, e eu vou colocar alguns pontos. Um dos pontos, o valor. Ele é mais barato do que nós pagamos pelo Rojas. Exatamente. Talvez mais barato do que aquele zagueiro muito bom lá que está no Inter, que nós vamos enfrentar agora na Copa do Brasil, Félix Torres. Que é uma boa notícia para nós enfrentar o Félix Torres. Com certeza. E tem uma questão, Mário, que a gente precisa ver, é que parece-me que estavam havendo contratações e não pagavam os caras. Eu não estou entendendo. Contrata e não paga, é fácil, né? Foi feito isso na outra gestão, não? Várias pessoas não foram pagas, não? Vários jogadores. E acabou estourando agora, né? Então é um ponto que precisa ser relevado quando tem uma prestação de contas, por exemplo, como teve, né? Não é uma defesa explícita do presidente, mas é um ponto que tem que ser considerado, né, Mário? Com certeza, porque não adianta, você contrata e não paga, alguém vai ter que pagar. A dívida é CNPJ, não é CPF, exatamente. Né? Então... E o clube está nessa situação exatamente por esse motivo. Irresponsabilidade de diretorias que assume o compromisso, depois não cumpre, e aí a coisa vai aí, tome transfer ban. E aí é uma ótima notícia. Inclusive, quando você falou do Garro, eu fico muito feliz porque eu tenho acompanhado os jogos do Corinthians, alguns no estádio, outros pela televisão, e eu estou vendo a evolução dele novamente, voltando a jogar um futebol de primeira linha. Isso é muito importante. Ele é um excelente jogador e ele já começou a se destacar novamente. E isso talvez seja até a tranquilidade de ter acertado com o Talheres o valor do passe dele, o pagamento. Isso deixa o jogador mais tranquilo. Ele tem família e ele quer que o clube se responsabilize. É interessante que o filho do Garro é muito corintiano, né? Uma criança, quando o Garro faz o gol, ele faz uma festa danada. O público aí que está assistindo para a gente, pode colocar mensagem aí, se o Garro é importante, que é o dono da La Ocho, né? Que a 8 para o Corinthians tem um significado especial. Talvez o melhor jogador de todos os tempos do Corinthians. Que é o doutor. Jogou com a 8, né, Mário? 8. Mas tem vários jogadores que jogou com a 8 e era muito bom de bola. Luciano, Basílio, Sócrates. O Birubiru jogou um tempo com a 8. Renato também. Augusto. Só é uma camisa que no Corinthians uma camisa forte. Tem um Aliás, ele tinha um jogador que não era do seu tempo, mas eu vi pouquinho ele jogar, o Luizinho, o pequeno polegar, que era um 8. Era 8? Eu pensei que ele jogava com a 5. Não, era 8. Era 8, né? O Luizinho é um dos melhores e maiores jogadores da história. Era um baita meia, né? Tamanho não tinha, mas um futebol de gigante. Maravilha. Mário, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a questão do Andrés? Com o maior prazer. Vamos lá. Tem um vídeo aí, tem um depoimento de um
de um participante do Arquibancada, a produção vai colocar? Acertou os conselheiros em acatar a expulsão do ex-presidente André Sanches por um simples fato. Réu confesso, o Conselho de Ética acatou pela sua expulsão, e nós precisamos moralizar o nosso clube diante de tanta repercussão negativa, diante dessa fase negativa que passa o clube. O Corinthians não merece passar por isso, então nós precisamos moralizar nosso clube. Acertou o Conselho em expulsar o ex-presidente André Sanches. Aí, Mário, o depoimento do João Darça, aqui na Nova TV El Tietê, que cedia o nosso podcast, e ele, um depoimento corajoso, né? O João Darça é um político, uma pessoa representativa aqui em Guarulhos, sim, uma das famílias mais tradicionais, né, Mário? Com certeza. E ele é neto de um ex-jogador do Corinthians, ele ama o Corinthians, está indo em todos os jogos, e um posicionamento muito corajoso, né, Mário? Olha, eu tenho... Parabéns, João Darcy, pelo depoimento, muito legal. Você sabe que a gente se conhece pessoalmente. Tive a felicidade de encontrar com você há coisa de mais ou menos uns 2 meses atrás, quando nós fomos no estádio assistir o jogo do Corinthians. Todo corintiano que se preza, que é sócio ou não, ou torcedor ferrenho, eu acho que a vitória de ontem, da expulsão do Andrés, foi uma coisa de uma grandiosidade enorme. É fundamental que se coloque no conselho pessoas comprometidas com o clube, não com o lado pessoal. João Darcio, gostei do depoimento, parabéns, fico feliz de ter corintianos desse naipe, né, se posicionando de forma eloquente, séria, transparente, e é disso que o Corinthians precisa. É transparência, seriedade, governança, e não tem isso. E aí vem o que o Andrés causou um mal, não foi agora. Essa dívida absurda que a gente tem, isso vem se arrastando de anos. E ele foi um dos mentores da maior dívida já realizada num clube de futebol. Quase 3 bilhões de dólares. E ele tem uma culpa enorme nisso. E parabéns pelos conselheiros que votaram a favor da expulsão. E é isso aí, é Corinthians. História, um time da massa, e tem que, sabe, se posicionar no sentido de... Aliás, não tem só o Andrés, hein? Não vamos esquecer disso. Tem mais. Tem mais diretores ou ex-diretores, ex-presidentes, que precisa sair fora. Não vamos parar aí, nós vamos limpar a área para ver se faz um clube de uma forma mais decente, mais família, sabe, um clube social de verdade, um time de verdade para representar o Brasil lá fora também. Um posicionamento forte do Mário, e eu vou aproveitar, né, as palavras do Mário, né, palavras felizes, e vou parabenizar os conselheiros. Muitas vezes a gente condena, né, os conselheiros, as críticas algumas vezes injustas, mas eu vi que alguns conselheiros se dedicaram muito pela expulsão do Andrés, com posicionamentos fortes. Vou citar alguns aqui, mas foram vários que votaram para a expulsão, mas o próprio Libanês, que sempre está presente aqui, Miriam Thier, Caldeirinha, o Roque, eles trabalharam muito fortes, né, e alguns até foram ameaçados, mas eles não abandonaram esse princípio de pensar no Corinthians. É o Corinthians em primeiro lugar. Não é uma questão pessoal contra o Andrés pessoa, né? Não é o CPF Andrés. Apesar dele ter utilizado o CPF lá para fazer algumas compras. Mas é coisa que ele fez contra o Corinthians. A instituição Corinthians está acima do Mário, está acima de mim, está acima de qualquer conselheiro, de qualquer jogador. O Corinthians, ele representa muito. O nome Corinthians, que já é um nome, né, que já veio da Bíblia, de uma cidade importante, que tem todo um contexto, né, por isso que é muito especial, por isso que tem toda aquela energia quando a gente vai na arena, e era no Pacaembu, era no Morumbi, e foi no Japão, porque tem uma atmosfera muito positiva. E a gente deve respeitar muito essa instituição. Então, parabéns, eu acho que foi um passo, eu acho que marca uma nova trajetória. Provavelmente outras pessoas também terão que ser analisadas pelo Conselho Deliberativo. Aí vai também uma menção especial ao próprio presidente do Conselho Deliberativo,
que ele está mostrando ser É o muito Pantaleão. superior. É o Pantaleão. Muito superior ao Romeu Tuma, Com porque ele está trabalhando. O Tuma Muito sentava bem nos lembrado. processos. O Pantaleão teve coragem de colocar os processos. Ele teve a coragem de que a votação seja aberta, né, Mário? Todo mundo pensou que seria fechada. Então Muito. fica um abraço. É que quando a votação é aberta, você vai se expor. Perfeito. Pelo menos você vai saber quem é quem. Já saiu as listagens, né, Mário? Já, para nossa surpresa, tem alguns nomes que a gente não vai citar aqui, mas a gente nunca imaginou. Mas cada um tem um pensamento e Eu acho que é democracia, né? Se a pessoa está Exatamente. ciente porque votou, tudo bem. Agora, a minha concordância e o respeito vai para aqueles que votaram pela expulsão. Por quê? Porque ele era um réu confesso. Não tinha Exatamente. dúvidas, né, sobre o que ele fez. Foram mal feitos, fora a questão da dívida, que a gente analisa e vê o salto que deu em relação à RT. E tem dentro mesmo da RT, tem um período de 18 a 19 com o Andrés que foi terrível. Que era um time que não teve contratação e a dívida aumentou absurdamente. Tem a questão da arena. A arena é positiva, o campo é positivo, o estádio. Nós gostamos, mas foi feito de forma obscura. Não foi pago nada ainda, né? Está se começando ainda com financiamento, com sacrifício. Mas então foram gestões desastrosas. Temerárias Então, mesmo. temerárias. Com certeza. Então eu acho que o Andrés não vai fazer falta. Vai fazer falta, De Mário? jeito nenhum. Que ele tenha muita felicidade na vida pessoal dele, mas esquece o Corinthians. Esquece o Corinthians, Cuida né? Eu da acho que vida ele tem que ter outra trajetória. Tem duas pessoas que eu gostaria de listar que devem estar na lista para mim, né, na sequência em termos de prioridade. Um é o Duílio, que o Duílio fez muitas coisas junto com o Andrés. Com certeza. E outra que é o rapaz das camisas, lá, o Armando. Por quê? O Armando, fora essa questão das camisas aí, que é obscura, mas aí vamos dar, né, o prazo para ele se defender também, né? Isso é importante na democracia. Teve a questão lá de 2013, quando o Corinthians perdeu aquela Libertadores por causa de uma ação dele. Exato. E aí vamos explicar por quê, Mário? Vamos explicar por quê. O Corinthians teve aquele caso na Bolívia do menino, que foi uma infelicidade em relação à torcida, que atirou fogos, pegou no menino, e era até de Guarulhos, o rapaz. O que aconteceu? A Conmebol, ela puniu o Corinthians, perdeu, né, não poder ir torcedores, não foi nem perder o mando. Sem torcida. Ele entrou na justiça, desafiou a Conmebol. O que aconteceu na sequência? O Corinthians tinha um time muito forte, era bem mais forte que todos os outros, mas eles colocaram o Amarília, e o Amarília foi um dos maiores assaltos em termos futebolistas de juiz. Mário, eu estou com 50 e alguns anos. Eu nunca vi um jogo um juiz tão latão sem vergonha. Ele tirou o gol, o cara deu tapa na bola, ele não marcou. Esses dias eu estava vendo esse videotape do jogo com o time da Bolívia, eu fiquei escandalizado. Falei, mas será que eu estou vendo essas coisas? Uma coisa absurda. Aliás, né, a arbitragem, principalmente na Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores, para prejudicar o Corinthians, é uma coisa sem sombra de dúvida. O Zé Manuel está mandando aqui um abraço. O Marcos está falando que você está muito parecido com o Tite, viu? O Tite eu já gostei muito dele, não gosto mais. É mais ou menos como o Andrés. O Tite eu já gostei muito dele, defendi, mas agora é outro que eu quero longe do Corinthians. Isso. Eu acho que o Diniz... E aí é o nosso próximo tema. Vamos falar um pouco do Corinthians, Mário? Vamos, opa. O que você achou do Corinthians no último jogo aí contra o Atlético? Bom, todo mundo sabe que o Atlético não é um timinho. O time do Atlético é um plantel muito bom, um time de primeira linha. E bem treinado, hein, Mário? Bem treinado. Aquele argentino lá arrumou o time, hein? Mas você vai falar, mas aí foi só 1-0. Ótimo. Mas olha, tivemos várias oportunidades. Eu tenho certeza que com o retorno do Memphis agora, o Yuri vai parar de perder gol e a gente vai sentir um pouquinho mais de facilidade em ganhar dos adversários. E a gente fica imaginando o seguinte, quando estava o Dorival, o time já era meio pragmático, era um time que, o Diniz não, ele tem opção, aquela coisa dele sair jogando dentro de vez em quando não dá certo, mas 90% das jogadas de criação é exatamente saindo sem dar chutão
E toca para cá e toca para lá, e daqui a pouco 3, 4 toques está na área do adversário. Eu estou vendo muita evolução. Ele agora, já estamos para ir uma outra fase da Libertadores, uma outra fase da Copa do Brasil, melhorou a pontuação. Vamos pegar quem, mano, Copa do Brasil, já sabe? Internacional. É um time que a gente gosta. Primeiro de ganhar, jogo né? lá e o segundo aqui. Bom, né, para ganhar, né? Hoje de manhã foi uma confusão, né? Teve um jornal aí que colocou que ia ser o primeiro... Mandar até um abraço para o americano que mandou a notícia. Americano. Parabéns, meu gente. amigo. Obrigado pela correção. Parabéns mesmo. O americano estava comprando passagem, invertindo lá. Mas foi o jornal, né? Depois ele colocou. Então tá corrigido. O primeiro jogo vai ser lá. Dia 1º, né? Dia que é. 1º de junho. Então, olha, tá bem na Libertadores, tá bem, existe a possibilidade até de fazer a melhor campanha. Sexta-feira já sai os jogos da próxima fase. Exatamente. E aí nós estamos chegando no final, Mário. E aí eu vou fazer, você que é um cara muito bom, o público está te adorando, falando para você vir sempre, hein? Parabéns, hein, Mário? Agora pagar o salário do Mário é complicado, viu? Esse cara aí, a hora dele... Davi, você vai me pagar em dólar, produção? A hora dele é cara, viu? Eu e o Mário já trabalhamos muito tempo coordenando uma faculdade juntos aí, a hora dele é cara. E quanto que vai ser o jogo amanhã, Mário? Aqui, Talheres, aqui em casa. Quem é bom lá... Amanhã é 6-0. 6? 3. 3-0? 3. Eu vou no 2-0. Produção? 1-0. Então estão os resultados. Daqui a pouco a gente coloca o bolão aí para todo mundo. Grande abraço a todos. Mário. Falando em bolão, mas o Carlão, o nosso amigo Carlos Gil, tem acertado direto, hein, Carlão? Carlão e o Rodrigo, né? Ziza. Rodrigo Ziza, é verdade. E o Nilson que está lá no Estados Unidos, né? O Newton. O Newton dos Estados Unidos, ele acerta. Está lá em Orlando, mandar um abraço para ele. Está lá em Orlando, na Flórida, mas acompanha o Corinthians direto. Grande amigo, né? Que cara legal, bom, viu? Né? Dar um grande abraço. Professor Zeituni também, grande abraço. Está devendo uma visita aqui. E vai Corinthians. Dá um vai Corinthians especial aí, Mário. Eu queria dar um abraço especial no... Como é que é o nome do secretário de segurança? Secretário. Que deu, secretário de segurança. João Darcio. João Darcio. João, desculpa, na hora eu li. É emoção. Mais uma vez, se parabenizar pela sua iniciativa, pelo seu depoimento. Eu fico feliz. Eu, na qualidade de corintiano raiz, adoro esse clube. Tive o maior prazer e satisfação de vir aqui atender um convite do meu amigo, professor Devanildo. E eu fico à disposição. O dia que ele precisar e eu tiver possibilidade, estarei aqui presente. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians!